Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Neymar bate recorde, é o maior artilheiro da história da seleção brasileira agora, superando o Pelé. O Brasil goleia a Bolívia na estreia de Fernando Diniz com mais repertório e a gente vai falar sobre isso. Dá pra se empolgar? É a pergunta que eu faço. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Brasil 5, Bolívia 1, estreia das eliminatórias, começou o ciclo 2026, é isso mesmo, daqui 3 anos já tem Copa do Mundo com 48 seleções em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, e a seleção brasileira em busca do hexacampeonato. Eu sei que você, muita gente que está vendo esse vídeo aqui, inclusive, não se empolga com a seleção brasileira, não quer saber de seleção brasileira, e isso eu reconheço, eu admito que exista. Eu também não sou um entusiasta, já fui muito. Meu primeiro contato com o futebol foi numa seleção brasileira em Copa do Mundo, em 1990. A Copa de 94 foi simbólica para mim como moleque começando a sua vida na adolescência, né? Eu tinha 12 para 13 anos e adorava sair de casa para ir para a escola. Eu ia a pé, ela ficava a cerca de 2 quilômetros de casa, eu ia chutando uma pedrinha, contando os dias até o início da Copa do Mundo de 94, porque colecionava revistas, enfim, ela faz parte do meu imaginário e a seleção ainda ganhou o tetracampeonato naquela oportunidade, então era um outro momento. Eu entendo que hoje muita coisa mudou e eu entendo que muitos torcedores não têm essa sensação, essa proximidade com a seleção brasileira. Isso por culpa da própria CBF, né? A gente precisa reconhecer isso. Mas vamos lá, vamos tentar entender esse momento de que a gente em Copas do Mundo, acho que muda um pouco, né? Esse perfil torcedor, a gente meio que abraça a causa, uma coisa meio nossa, né? E além da Copa do Mundo ser espetacular, né? E o ciclo começou agora. É claro que o que interessa não é exatamente a pontuação, não é exatamente o Brasil se sobressair sobre os seus concorrentes sul-americanos, que tem ali 1 ou 2 ali, né, que podem daqui a pouco atrapalhar a campeã do mundo, a Argentina. Tem uma seleção peruana que já melhorou muito nos últimos anos, que é o nosso próximo adversário, a própria seleção venezuelana, o Uruguai, sempre muito tradicional, de grandíssimos jogadores, a colombiana que já foi melhor, mas também está numa fase de transição. Enfim, acho que aqui o Brasil não tem problemas em relação a se classificar para a Copa. A grande questão é qual o time que nós vamos montar. Vai se bater naquela tecla de que a gente não tem grandes adversários e que não chegamos num nível de preparação adequado para uma Copa do Mundo e que lá muitas vezes pegamos uma seleção até não tradicional, como foi o caso de 2 europeias como Bélgica e Croácia, boas seleções, mas não tradicionais, e acabamos eliminados, isso nas quartas de final. Então assim, a gente obviamente projeta a Copa do Mundo com aquela venda nos olhos. A gente não sabe exatamente o que vai enfrentar lá porque não nos testamos o suficiente. Fazendo todo esse preâmbulo, é claro que a seleção boliviana não é parâmetro e fica muito difícil até fazer qualquer tipo de análise, mas eu vou fazer esse esforço porque acho que o público merece e acho que o torcedor assistiu, né, de certa forma, para tentar entender o que é essa nova seleção sob comando de Fernando Diniz. Interinamente ou não? Oficialmente sim, ele é o técnico da seleção brasileira interino. E por mais que a seleção negue a questão Carlo Ancelotti e os próprios jogadores não queiram falar sobre isso, né? O Casemiro chegou a dizer que era uma falta de respeito. Bom, publicamente o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, falou a respeito disso, então tem que avisar para ele. No caso, acho que o Ancelotti mesmo, né, sepultou qualquer situação porque ele tem contrato com o Real Madrid. E o Real Madrid não pode imaginar que o seu técnico está alinhavado com alguma seleção. Agora, eu acho que a seleção criou um problema, viu? Porque o Diniz, ele é um cara que sempre se abraçou nas suas convicções, mesmo quando trabalhou em clubes como o Audax, por exemplo, e foi vice-campeão paulista. Mesmo quando ele não tinha tantos recursos, ele se abraçou nas suas convicções, no Guaratinguetá, entre outros clubes que ele foi passando e subindo degrau por degrau. Imagine você ter as suas convicções e poder convocar quem você quiser com aquela nacionalidade, e no caso, farta como nós temos de jogadores brasileiros.
Era uma tendência que o Diniz conseguisse implementar aquilo que ele quer fazer numa seleção em que ele pode escolher os melhores, pode trabalhar com esses jogadores e conseguir extrair aquilo que ele quer de melhor, que é o futebol brasileiro com toque, com posse de bola, com presença de área, com volume, com repertório, com ultrapassagens, que é muito do que a gente vê no Fluminense. Ele não tem todos os jogadores que talvez ele gostaria de ter no Fluminense, mas ele potencializa muitos deles. Né? Ele consegue fazer um jeito de jogar que a gente olha para o Fluminense e fala, cara, aí tem um time, tem uma cara, tem um padrão, tem uma virtuose técnica. Porque tem jogadores para isso, mas muitas vezes, mesmo aqueles jogadores que não são tão lá, sei lá, que não tem o carimbo, né, de um jogador qualificado tecnicamente, de um craque, né, como, sei lá, um Felipe Melo, que até acho injusto, né? Talvez não seja o melhor exemplo, porque eu acho ele um baita jogador, né? A gente às vezes confunde a questão dele dar uma chegadinha um pouco mais aqui, ser um cara mais polêmico fora de campo, mas ele, tecnicamente, eu acho ele um bom jogador. Mas falei no Felipe Melo porque é um cara mais de chegada, né? Um cara mais bronco, assim. O Samuel Xavier, né? Que é um cara que não é tão técnico assim, mas que são potencializados no esquema Fernando Diniz. Enfim, só para citar esse exemplo, é claro que ele tem o André, que é um craque, ele tem o Ganso, ele tem o Arias, ele tem o Cano, ele tem ótimo jogador, o Marcelo, mas o Diogo Barbosa decidiu o jogo do Fluminense na última rodada, porque os jogadores do Fluminense, do Fernando Diniz, tendem a fazer isso. Numa seleção brasileira, eu estava muito curioso, porque foi muito pouco tempo de preparação, o estilo Diniz demanda tempo para que o jogador assimile, mas desde sempre o Diniz sempre foi muito elogiado pelos atletas da seleção de nível europeu, exatamente porque ele tenta fazer algo diferente do que todos fazem, ou a maior parte deles, nos últimos tempos aqui no Brasil. E não quer dizer que só ele esteja certo. Você tem várias formas de ganhar um jogo. Eu só acho que ele realmente tenta fazer algo mais próximo do que a gente gosta no sentido plástico da coisa. E aqui não me cabe também detonar o seu antecessor. O Tite, na minha opinião, é um grandíssimo treinador. Eu sou fã, confesso, de Adenor Bach. Acho que o Tite fez um belíssimo trabalho na seleção, não só ele, a sua comissão técnica, no sentido de, digamos assim, pesquisa e observação de jogadores. Na reta final ele desburocratizou uma seleção que realmente estava mais pragmática, porque esse é o estilo do Tite, ele sempre ganhou títulos assim, e foi mais ofensivista, e ele priorizou atacantes, e a gente foi eliminado, gente, por, enfim, a questão dos 4 minutos lá contra a Croácia, e nem sei se a gente teria condições de bater uma França ou uma Argentina, mas enfim, acho que o trabalho foi bom. Não ganhou uma Copa do Mundo, mas o trabalho foi bom. Assim como o do Diniz está começando bem. Mas era a Bolívia. Sempre tem a vírgula, né? Tá começando bem. Porque eu vi repertório. Eu vi um Neymar solto, fazendo mais ou menos a função de Paulo Henrique Ganso, livre no meio, voltando muitas vezes, pegando a bola no pé do zagueiro ou do primeiro volante, que era o Casemiro, normalmente entre os dois zagueiros ali, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Laterais apoiando, que a gente ainda questiona, será que é o Danilo? Será que é o Renan Lodge? São vagas em aberto. Ainda para uma Copa do Mundo, pensando numa Copa do Mundo. Mas são dois grandes laterais e que apoiaram bastante, isso por conta do sistema. E aí você tem dois pontas abertos que centralizam o jogo. Mais ou menos o que o Diniz faz com Keno e Arias no Fluminense. Rodrigo pelo lado esquerdo e o Rafinha pelo lado direito. O Rafinha fez um grande jogo, é impressionante como desde que ele chegou na seleção, ele não sente o peso da camisa. Isso acontece com muitos jogadores, com o Rafinha não. Ele tem a jogada, ele tem 1 contra 1, ele tem habilidade, ele consegue aproximação de atletas, ele tem inteligência para jogar. O Rodrigo é um craque, né, gente? É um craque, o Raio, ele é muito jovem, ele tá despontando cada vez mais no Real Madrid, ganhou a camisa 11 agora. Ele jogou pelo lado esquerdo, mas ele é o cara que na Copa do Mundo já foi esse substituto eventual do Neymar, por conta da flexibilidade que ele tem, da versatilidade que ele tem. Ele joga em qualquer função do meio para frente e ele joga bem. E ele tá sempre fazendo gol, ele tá sempre sendo oportunista, ele é um jogador frio, maduro. Tive a possibilidade de entrevistá-lo no podcast com o Denilson que eu tenho, e é impressionante, né? A maturidade que ele tem, isso a gente percebe já da estrutura familiar, é um moleque completamente diferente. E ele fez um grande jogo também, marcou 2 vezes e ajudou o Brasil a construir essa vitória.
O goleiro Vizcarra, o goleiro do The Strongest, que botou o Carlos Lampe do Bolívar na reserva, fez um baita jogo. E aí você entende, tenta entender o tamanho da diferença técnica. Foi 5-1, o goleiro fez milagres, o goleiro pegou um pênalti do Neymar, que seria ali o gol do recorde em que o Neymar ultrapassaria o Pelé como o maior artilheiro da história da seleção com 78 gols, e ainda assim o Brasil venceu por goleada. É uma jogada pelo lado esquerdo, né, que o Rodrigo cruza, o cara dá um carrinho com o braço aberto, um pênalti bem marcado, e o Neymar dificilmente ele perde pênalti, né, porque ele desloca o goleiro na passada, só que o Vizcarra esperou. E aí ele em cima da bola chutou fraquinho, o cara defendeu. Depois ele fez algumas outras defesas, inclusive numa jogada do Neymar, que ele puxa da linha intermediária, quase na linha divisória do gramado, ele dá um tapa na frente, mostrando que ele ainda tem velocidade para fazer esse tipo de jogada. Ele tirou 5 marcadores, driblando, entrando a dribles dentro da área. Um gol muito parecido seria, né, um gol muito parecido com o que ele marcou pelo Santos contra o Inter em 2011. Ele marcou 2 gols assim, né, numa vitória do Santos na Vila, em que ele sai da linha divisória do gramado pelo lado esquerdo, dribla todo o time do Inter e chega na frente do goleiro e consegue a conclusão. Só que de perna direita, ali ele tenta de esquerda e o goleiro pega embaixo. Teve uma cabeçada do Richarlison também, que o Vizcarra fez uma baita defesa, tudo isso no primeiro tempo. Mas o Brasil amassou, o Neymar foi um jogador fora de série, depois ele marca o seu gol, já no segundo tempo, numa jogada em que o Rodrigo, né, ele recebe a bola, ele acha até que sofre o pênalti na jogada, a bola sobra para o Neymar chega batendo e faz o gol, foi ovacionado pelo estádio. E é muito legal ver essa relação, porque a gente aqui na parte mais sul-sudeste do Brasil, eu não sei porque a gente tem mais esse ranço com a seleção que eu não percebo em outras regiões do Brasil. O Brasil é muito grande, né? E Belém do Pará abraçou a seleção brasileira pelos relatos, pelo clima do estádio. Então achei muito legal isso, porque a gente está começando uma nova fase. Eu espero realmente que haja mais essa aproximação, que os amistosos não sejam tão distantes daqui, porque em eliminatórias a gente precisa jogar aqui, mas quando a gente precisa e nos amistosos se distancia, às vezes a gente acaba não tendo esse abraço, né? Esse apoio muitas vezes. Então gostei muito do que aconteceu, o Neymar foi ovacionado e fez história, né? Porque ele marca esse gol e depois o quinto nos acréscimos, marcando já 79 gols com a camisa da seleção, passando o Pelé que tinha 77, ele homenageia o rei, dando soco no ar e tudo mais, e tem um número absurdo que é de participação em gols do Neymar nesse século XXI, superando todos os outros jogadores do quilate de Ronaldo, Kaká, Ronaldinho Gaúcho. O que mais tem depois dele é o Kaká com 54 participações em gols. O Neymar tem 136, 77 gols, 79 agora, e o restante de assistências. É impressionante os números do Neymar. A gente pode, sei lá, não gostar da figura dele, muitas vezes do que ele fala, do que ele faz, do jeito. Isso não cabe aqui nesse vídeo especificamente. O Neymar é absurdamente técnico e absurdamente importante para a seleção brasileira, como o Messi é para a Argentina, e estou comparando sim, na proporção é isso mesmo que acontece, como o Cristiano Ronaldo para a seleção portuguesa. Nós temos ótimos jogadores. Depois entrou o Gabriel Jesus, que está em grande fase no Arsenal mais uma vez. A gente tem ótimos jogadores, tem realmente boas possibilidades, mas o Neymar ele sobra, ele é muito diferente. Isso você já sabe, eu já sei, a Bolívia não é parâmetro, só que contra a Croácia ele estava decidindo o jogo, estava levando a gente para a semifinal, não fosse uma falha coletiva no fim. Então não é contra a Bolívia. Esses 79 gols, eles são desde que ele começou na seleção brasileira, lá em 2010. Então, a gente precisa entender que tamanho é esse jogador que muitas vezes a gente rejeita por outras questões. Ponto negativo, talvez o Richarlison, né, que saiu chorando, foi substituído, teve essa cabeçada que eu falei que o Vizcarra pegou, não fez lá um grande jogo, e é difícil para o centroavante ali, né, porque tá todo mundo fazendo gol, o adversário é muito frágil, tá todo mundo tocando na bola e ele tá meio perdido ali. É que a fase dele também não tá legal no clube, e aí na seleção, quando ele normalmente se encontra, né, que foi o caso na Copa do Mundo, pelo menos no começo, né, ou pelo menos nas eliminatórias até chegar lá na disputa do Catar, mas agora, sei lá, nesse jogo não foi um jogo tão interessante assim do Richarlison, e é uma posição que parece que tá, né, solta ali, para alguém pegar. É o camisa 9, ele é simbólico, tem uma pressão gigantesca, ele é um cara muito querido, ele é um cara que ama vestir a camisa da seleção, eu valorizo muito isso,
mas realmente enfim, tem alguma situação aí que a gente precisa ver se é ele mesmo, ou se a gente precisa pensar num outro centroavante, ou até mesmo, será que a gente precisa de um centroavante? O futebol mudou em alguns aspectos. O Neymar jogando livre me empolgou bastante. Eu gostei muito desse novo posicionamento, que ele já estava desempenhando um pouco com o Tite, né, jogando mais por dentro, atrás dos atacantes, mas com o Diniz de um jeito muito mais envolvido no jogo. Não só sendo o cara atrás do atacante, mas distribuindo o jogo e podendo fazer livremente tudo que ele sabe fazer com maestria, que é abusar da sua qualidade técnica. Eu gostei, não estou, meu Deus, vamos ser campeões do mundo depois de uma goleada sobre a Bolívia. Não é isso. Mas traz perspectivas interessantes por um jeito de jogar. Casemiro e Bruno Guimarães se entenderam muito bem ali no meio. A defesa não sofreu muito, né? O Ederson fixado como titular, até trabalhou um pouquinho. Os caras fizeram um golaço no segundo tempo, num contra-ataque do Ábrego, né? Chutando no ângulo, indefensável. Mas não dá pra gente avaliar muito ali o aspecto defensivo. A parte ofensiva eu avalio pelos movimentos, pelos repertórios, pelo que aconteceu no jogo, porque aí eu acho que a gente começa a ganhar grandes possibilidades daqui pra frente. E aí? Quero ouvi-los. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!